A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos hoje falar sobre Provérbios capítulo 15, um capítulo especial. Vou chegar mais pertinho para ficar mais visível. Provérbios capítulo 15. Vamos lá, abrindo as nossas Bíblias, esperando alguns irmãos chegarem também. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos que vão participar com a gente aqui hoje, desse devocional, né, diário que nós estamos fazendo aí, sobre um livro muito rico, chamado Livro de Provérbios, os Provérbios de Salomão. Nós vamos falar também sobre os provérbios da mãe de Lemuel, né, mãe do rei Lemuel, Provérbio 31, olha que legal. Palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. Nós falamos que esse último provérbio é dessa mulher, a mãe do rei Lemuel, e também palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá também, né? Mas até chegar lá, nós vamos falando sobre os provérbios, riquíssimos provérbios de Salomão. Peço que vocês compartilhem, não sei se tem jeito de compartilhar isso nos stories e em outros, sei lá, de outra forma, mas compartilhe com outras pessoas, convide para participar com a gente aqui desse devocional de Provérbios 15. E esse provérbio já começa com um versículo famoso, muito importante, que é: a resposta branda desvia o furor. O que é uma resposta branda? Uma resposta mansa, uma resposta suave. E aí eu lembro de Jesus falando, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Às vezes a pessoa ela chega e ela te ofende, ou ela está muito irritada, né? Quando a pessoa está muito irritada e você responde ela na mesma altura, com irritação também, a tendência é a coisa só piorar e piorar e piorar. Mas a Bíblia diz, a resposta branda, a resposta mansa, a resposta calma, ela desvia o furor. Né? É um tipo de tapa de luva, vamos dizer assim, né? A pessoa, ela sabe que a ação dela vai gerar automaticamente uma reação de ira, de raiva, mas ao contrário, ao invés de você pagar o mal com o mal, você paga o mal com o bem. A pessoa fica desconcertada, né? Então a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, né? E o problema nosso, que nós, pela nossa natureza humana, se nós não dermos lugar ao Espírito Santo, para ele, né, para o fruto do Espírito prevalecer em nós, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter aquela reação, né? A pessoa fala alguma coisa, você fala, mas você também, aí começa a brigaiada, né? Então vamos lá para o segundo versículo, Provérbios 15, que nós estamos, fala assim, deixa eu ajustar aqui para chegar pertinho. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor, outro verso muito famoso, também está nesse capítulo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isso aqui mostra a soberania de um Deus que está supervisionando as suas criaturas, sejam bons e sejam maus. Ele está observando tudo. Ele é o justo juiz, né? Um dia ele vai ir lá e as pessoas vão ter que prestar conta para ele. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Olha que expressão, esmaga o espírito. E de fato, né? Uma língua saudável, vamos dizer assim, ela vai trazer saúde para outra pessoa, vai trazer cura, né? Mas a língua perversa só traz tristeza, só angústia, né? O insensato, que o provérbio fala tanto, né, sobre o insensato. Aí aqui vai dizer assim, o insensato despreza a instrução. Por isso que ele é um tolo, ele despreza a instrução. Se ele despreza isso, ele está desprezando ele mesmo. Ele despreza a instrução do seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Ou ele conquista a prudência, porque ele aceitou. E aí que tem um detalhe, a Bíblia fala para nós não rejeitarmos, né, a repreensão. O que aceita a repreensão consegue a prudência, porque a repreensão ela tem o propósito de nos corrigir para a gente ser melhor, né?
Na casa do justo há grande tesouro, mas o lucro dos ímpios a infelicidade. E logo aqui ele vai falar sobre um detalhe. Nós vamos chegar aqui, vamos lá. No lucro dos ímpios há infelicidade. Olha, né? Por isso que a Bíblia fala que a bênção de Deus enriquece e não traz dores, né? As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O insensato não tem conhecimento. Aqui um verso importantíssimo, guarda ele, Provérbios 15, verso 8, fala assim, o Senhor detesta, mas Deus é amor, mas Deus também, ele detesta, ele odeia, a Bíblia fala isso o tempo todo. Se ele é amor, ele não gosta de quem não pratica o amor, de quem não está praticando o amor, das práticas que vão ao contrário. Então o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios. Vou dar um exemplo de sacrifício dos ímpios. A Bíblia proíbe, por exemplo, que o dinheiro de uma prostituta entrasse no tabernáculo. Não era para os sacerdotes receber dinheiro de prostituta, né? Assim como não é para os obreiros hoje em dia também receber dinheiro de iniquidade. Deus detesta o sacrifício dos ímpios. O que tem que ser ensinado para essa pessoa? Ora, você quer deixar a sua contribuição? Você quer realmente alegrar o coração do Senhor com as primícias dos seus bens? Então, você precisa converter ao Senhor, não é? Jesus fala até para a gente que está andando no caminho do Senhor, ele fala, se você vai levar a sua oferta ao altar e lembrou que tem um irmão que tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta ali, vai lá e conserta com o seu irmão primeiro e depois entrega a sua oferta. Mas, infelizmente, tem muitos obreiros que estão nem aí, não quer saber de nada, só quer receber, né? E aí, estão indo contra a palavra de Deus. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Você sabia que Deus tem prazer de ouvir sua oração? Ele quer conversar com você, ele quer ouvir a sua voz. Agora, para e pensa, se a oração dos retos é o prazer do Senhor, mas Deus detesta o sacrifício dos ímpios, significa que Deus não quer dar ouvido para o ímpio, certo? Certo. Provérbios 28, verso 9, eu anotei aqui, vamos lá? Provérbios 28, vamos lá, acompanhe comigo, verso 9, olha que versículo. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Vamos chegar pertinho? Aqui para você no Provérbios 28, verso 9. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Deus abomina, Deus detesta a oração, né? Daquelas pessoas que rejeitam ouvir a lei de Deus. Então não adianta a pessoa vir trazer a oferta, né? Que eu vou agradar o Senhor. Não, Deus não quer nem ouvir sua oração, enquanto você não consertar a sua vida. Porque o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o prazer do Senhor. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, o caminho do ímpio, mas ama quem? O que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho. Vai ter uma disciplina para correção. Só que tem um detalhe, essa disciplina você tem que aceitar ela. Lembra que ele fala que o insensato despreza a instrução? Está aqui, ó. Né? O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue prudência. Então, aí ele fala assim, a disciplina rigorosa, Deus é rigoroso, tá? Há para o que abandona o caminho. E quem odeia a repreensão, morrerá. Simples assim. Se a pessoa não quer ser corrigida, ele vai acabar perecendo, né? Vai para o inferno, para ser claro, para você entender. O mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor. Aí você fala, mas o que é isso? Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Então, o que está falando assim? Se Deus tem todas as coisas nuas e patentes aos seus olhos, né? Até o mundo dos mortos e o abismo. O que é o mundo dos mortos? Está aqui, ó, Sheol, que é o Hades, né? O mundo dos mortos e o abismo. A palavra aqui, abismo, é uma tradução bem estranha, né? Porque a palavra no hebraico aqui é Abaddon, tá? Abaddon, você vai ver lá em Apocalipse 9:11, que é o rei daqueles gafanhotos esquisitos que aparece lá em Apocalipse 9:11, tá? Então a palavra Abaddon aparece aqui, aparece em outros lugares também. Então, o mundo dos mortos, que é o Sheol, o Sheol pode ser o Hades também no Novo Testamento, que é em grego, né? E o abismo,
eles estão expostos diante do Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Quer ver um exemplo do mundo dos mortos estar exposto? Davi fala assim, se eu fizer a minha cama lá no Hades, no Sheol, né? Até lá o Senhor vai me ver. Então da onde que eu vou esconder da tua face, né? Quanto mais o coração nosso. O nosso coração está exposto diante do Senhor. É interessante que Davi fala assim, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, né? E me guia pelo caminho eterno. O zombador não gosta de quem o repreende. Ele é um debochador, né? Davi fala no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. O zombador é escarnecedor. É aquela pessoa que gosta do deboche, né? Então ele não gosta de ser repreendido. Ele gosta de zombar. Mas se zombarem dele, ele fica, você fica bravo demais. E quem repreende fala, isso não é correto. Ele não vai aceitar. E ele nem se aproxima dos sábios. Lembra? Salomão tinha dito, quem anda com sábio se torna um sábio. Lembra? Quem anda com o tolo vai virar tolo. Quem mistura com o porco come farelo, né? Assim a gente tem o provérbio popular. O coração alegre embeleza o rosto. Então, o coração alegre aformoseia, né? Deixa o rosto bonito. Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Então, quando você vê uma pessoa feliz, né? Geralmente você vê que a pessoa fica até mais bonita, né? Então, o coração alegre formoseia um rosto. Isso é uma constatação. Mas, com a tristeza do coração, o espírito se abate. A pessoa fica em depressão, né? Ela fica angustiada, ela fica ansiosa. O coração sábio. Mas Deus nos deu receita. Joelho, lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós, né? O coração sábio busca o conhecimento. Então, quem é sábio, ele não vai ficar acomodado, ele vai buscar. O conhecimento, irmãos, é uma coisa que ele deve ser buscada dia após dia. Tem um custo, né? Mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Para quem está aflito, todos os dias são maus. Todos os dias da sua aflição, é claro, né? Mas a vida de quem tem um coração alegre, que é aquele que formoseia o rosto, é uma festa contínua. É interessante você ver que tem algumas pessoas que, humanamente falando, alguns dirão, mas ele não tem motivo nenhum para ser uma pessoa feliz, mas ele tem, porque Jesus morreu por ele, ele entendeu essa verdade. Então ele é feliz, né? Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Olha que verso. Melhor é o pouco onde há temor do Senhor do que um grande tesouro. E aqui quem está falando isso é um rei. Um rei que conhece muito bem sobre as questões da vida, onde ele analisou as questões de estar bem e das pessoas que viviam ricas ao lado dele e as pessoas pobres também, né? Usou sua sabedoria para falar sobre isso aqui. Melhor é um prato de legumes onde há amor, né? Melhor um pouco onde tem temor do Senhor. Se tem temor, tem amor. Melhor um prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio, né? Então, quer dizer, o boi é muito bom, é muito gostoso, a carne de boi, um churrasco e etc e tal, mas se for acompanhado de ódio de pessoas problemáticas, né? É melhor você comer legume com uma pessoa que te ama. Quem se irrita facilmente, e ele fala de novo da irritação, da pessoa iracunda, né? Provoca discórdia, que a pessoa é estourada, né? Tem um pavio curto. Olha, Jesus pode esticar o seu pavio. Quer um exemplo? A Bíblia diz que Deus é longânimo. O que é longânimo? Ele não tem um pavio curto. O pavio de Deus é longo. Ele demora para se irar, né? Então, quem tem um pavio curto se irrita facilmente, provoca discórdia. Então, guarda essa palavra longânimo, assim você não vai esquecer nunca. Quando diz que Deus é longânimo, ele tem um pavio longo, tá? E fica fácil de você lembrar disso. Deus, ele é muito paciente. Mas quem é tardio em ficar irado, acalma os conflitos. Aqui Jesus fala, bem-aventurados pacificadores, porque eles acalmam os conflitos, né? Eles promovem a paz. Nós somos
promotores da paz. Jesus falou, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu dou para vocês. E ele nos deu mesmo. E ele fala, vocês têm autoridade agora para ministrar paz. Toda casa que vocês entrarem, vocês digam primeiro, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, a paz repousará sobre ele. Mas se não houver o filho da paz, a paz vai voltar. Você não jogou palavra fora, não. É uma munição espiritual. Você emitiu a paz, paz seja nessa casa. Se não tiver um filho de paz, essa paz volta para você. Olha que coisa linda. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos. Parece que não dá para caminhar. Mas a vereda dos justos é plana. O filho sábio alegra o seu pai, com certeza. Mas o insensato despreza a sua mãe, porque ele é bobo, né? Ele vai colher consequência disso. Só que tem muitas mães que querem colher a consequência do filho. Tem muito pai que quer colher a consequência da atitude do filho. Quem não tem juízo se alegra com a sua tolice. Nós estamos vendo a geração de jovens assim, que se alegra por ser idiota, né? Mas quem é sábio anda retamente. Sem conselhos, os projetos fracassam. E aqui está a importância, e aqui está falando é um rei, né? Um rei admite que ele, embora seja sábio, Salomão, que tinha pedido a Deus sabedoria, Deus deu ele muita sabedoria e tal, ele ainda diz que é necessário se aconselhar com outros sábios. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso, né? Olha que interessante, e ele está aconselhando isso para o seu filho. Verso 23 diz assim, que alegria é ter a resposta adequada. A resposta adequada, ela gera alegria, né? Ela promove alegria. Como é boa a palavra dita na hora certa, mas como é ruim também a palavra dita na hora errada. Percebe que esse provérbio ele tem dois sentidos, né? Você olha o positivo, que é o lado bom da palavra dita na hora certa, mas também, da mesma forma que a alegria ter a resposta adequada, é tristeza não ter, né? Como é boa a palavra dita na hora certa, como que é ruim, como que é prejudicial também a palavra dita na hora errada. Às vezes nem é o que se fala, mas é quando fala, como fala, né? A maneira que você está falando. Mas como é boa a palavra dita na hora certa, da forma certa, né? No momento certo, no local certo. Às vezes a gente erra não pelo que fala, mas como fala, né? Vamos lá. Para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno embaixo. Eu me lembro de Colossenses 3, versos 1 e 2, onde fala que a nossa mente tem que estar lá em cima, onde Cristo está sentado, né? Então, nós devemos pensar nas coisas que são do alto, nas coisas eternas, nas coisas de Deus. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. Interessante que Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas, né? A Bíblia fala isso. Que os pastores que estiverem ouvindo aí tenham temor de Deus em relação às viúvas das suas congregações, viu? É dever nosso cuidar das viúvas. Principalmente aquelas que estão totalmente desamparadas, que não têm filhos ou netos. E aí eu vou orientar esses pastores a fazer uma leitura, tá? De um texto de Pedro, deixa eu achar aqui, embora não tenha, de Timóteo, tá? Eu acho que vai valer a pena eu gastar esse tempinho aqui para mostrar a vocês um texto sobre viúva. Eu já até expliquei ele em outros momentos. Aquele texto que fala assim que os bispos são dignos de duplicada honra e etc e tal. Nesse mesmo texto fala sobre as viúvas, tá? Tá aqui em 1 Timóteo capítulo 5, do verso... Essa Bíblia não está marcada, que eu marquei em outra. Do verso 3º, né? Honra as viúvas. Essa honra aqui é a mesma honra relacionada aos presbíteros, onde vai falar, né, que os presbíteros são dignos de duplicada honra. Então, honra as viúvas, do verso 3 até o verso 16. Dá uma lida aí, 1 Timóteo 5, anote aí, versos 3 ao 16. Os pastores leem e lê também a parte dos presbíteros, tá bom? Para você entender por que eu disse que a honra das viúvas é a mesma coisa relacionada à honra dos presbíteros. Está relacionada a cuidar mesmo e sustentar delas, se elas não tiverem, sustentar elas se elas não tiverem nenhuma família para cuidar, tá? Vamos lá. Deus preserva a herança da viúva. O Senhor detesta, olha como é que Deus detesta outras situações, né?
os planos dos maus. Você queria que Deus amasse os planos dos maus? Claro que não. Deus tem que detestar mesmo. Os planos dos maus são planos de morte, são laços para prejudicar famílias, prejudicar pessoas, né? Então Deus detesta esses planos. Mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. E o apóstolo Paulo diz que não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, palavrão, sabe? Ficar falando palavrão, palavras inúteis, palavras de baixo calão, gírias, coisas que desagradam ao Senhor, mas que sai apenas daquilo que for útil para a edificação. As palavras bondosas são aprazíveis ao Senhor. Deus tem prazer, né? A palavra aprazível tem essa relação com prazer. Quem é ávido por lucro desonesto, pessoa ansiosa pelo lucro desonesto, arruína a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O brasileiro, ele acostumou muito com suborno, né? Com pagar para dar um jeitinho, né? Mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder. Olha aí, ó. Se a gente pensar um pouco, que alegria é ter a resposta adequada, como é boa a palavra dita na hora certa, né? E aí você tem aqui, ó, o coração do justo medita o que há de responder. A gente às vezes é meio apressado, né? A pessoa pergunta se já está dando a resposta. É melhor falar assim, olha, espera um pouquinho, eu vou pensar um pouco sobre isso e depois eu te falo. Para a gente falar da forma adequada, porque às vezes a forma, aquele momento você está tão ansioso ou talvez você está nervoso, né? E fala com a sua esposa, com o seu esposo, com alguém, com qualquer pessoa, fala de uma maneira e depois você vai arrepender e fala assim, poxa vida, não deveria ter falado isso, né? Então o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. O Senhor está longe dos ímpios. Ah, não, o Senhor está perto dos ímpios. Tá, não, Deus está longe, Deus quer distância, Deus é santo. Por que ele vai ficar perto do profano, do impuro, do ímpio? Mas ouve a oração dos justos. Lembra que eu falei que Deus não quer nem ouvir a oração do perverso? Né? Nós lemos aqui Provérbios 28, 9. Vou voltar lá rapidinho, porque eu acho fundamental a gente ter isso na nossa mente. Provérbios 28, verso 9, fala assim: quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Deus não quer nem ouvir a oração dessa pessoa, a menos que a oração dele seja de arrependimento. Sim? Então o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O brilho nos olhos alegra o coração, mas uma boa notícia fortalece até os ossos. Olha, significa que uma má notícia adoece os ossos. Deixa eu falar para você entender isso. Sabe uma pessoa que fica o tempo todo ouvindo só coisa ruim da sua família, está passando por prova por muito tempo, assim, está sofrendo muito, está só ouvindo coisa ruim, elas começam a adoecer na sua carne, seu corpo começa a adoecer, né? Mas as boas notícias revigoram o seu corpo, a sua saúde também. Quando você for visitar, eu vou te dar um conselho, quando você for visitar uma pessoa que está doente, acamada, tá? Você não faça isso, não faça. Não faça o quê? Não chega lá com aquela cara assustada, assombrada, aquela cara de morte, sabe? Meu Deus, você está terrível a sua situação. Não, faz isso não. Uma boa notícia fortalece os ossos. Agora a má notícia vai levar essa pessoa à morte. Se você não tem algo bom para falar, fica calado, sabe? Chega lá, imagina a pessoa está hospitalizada, ela olha para o lado na parede, outra parede. Ela está ali 24 horas, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Parede. Aí você abre a porta e aquela cara de susto, de assombro e de que é o fim da pessoa. Você está acabando com a saúde dessa pessoa. Por favor, não faça isso não, né? Se você não tem uma boa notícia pelo estado real da pessoa, tem uma boa notícia pela fé, sabe? Nós vamos orar, Deus vai te abençoar, Deus vai te guiar, Deus vai fortalecer, né? Então, assim, se você tem uma má notícia, você vai acabar com a esperança daquela pessoa. Você vai fazer com que ela desista de viver e de lutar contra a doença, né? Quem dá ouvidos à repreensão construtiva
terá sua morada no meio dos sábios. Se você dá ouvido, você vai se tornar um sábio. Isso é consequência, né? Porque no próprio verso 5 falou o seguinte, que aquele que aceita a repreensão consegue a prudência. Então, se ele consegue a prudência, ele se torna um sábio. Então, aqui ele está concluindo, quem dá ouvidos à repreensão terá sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina, despreza a si mesmo. Lembra que ele falou que quem despreza o insensato despreza a instrução? Aqui ele fala, se você rejeita a disciplina, está rejeitando, está desprezando a você mesmo. Mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. Né? A pessoa que se torna sábio pela repreensão, lá na frente ela vai falar com você assim, olha, ainda bem que você falou para mim não fazer aquilo. E eu ouvi, né? Essa pessoa ouviu. Então, ainda bem, porque senão hoje eu estaria nessa situação. Né? E o último verso desse capítulo maravilhoso, nós vamos amanhã, se Deus permitir, para o capítulo 16. O último verso é aquele que diz: o temor do Senhor é instrução na sabedoria e a humildade precede, ou seja, a humildade vem antes da honra. Se você quer ser honrado, seja humilde. Essa que é a lição. Isso também está, né, sobre o temor do Senhor, Provérbios 1:7 e Provérbios 9:10. Eu destaquei aqui embaixo, porque o tema do temor do Senhor é um tema muito importante no provérbio e também para nós, né, em todo o tempo. Né? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Se Deus permitir, amanhã a gente continua aqui em Provérbios, capítulo 16, às 11h30. Amém? Fica com Deus.